renovados no modo de pensar de vocês, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Irmão, que texto maravilhoso, que palavra preciosa. O foco central do ensinamento de Paulo aqui é claro. Não é? Lendo esse texto, a gente não precisa ficar buscando muita coisa. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quem está em Cristo não pode continuar vivendo como antes. Esse é o princípio básico. Não é? Está dizendo assim, gente, se vocês entenderam Cristo, conheceram Cristo por meio de Jesus, se a verdade alcançou vocês, então vocês precisam mudar de vida. Não é? E Paulo, para trazer clareza sobre essa verdade, o que ele faz? Ele faz um contraste. Ele usa o princípio do contraste. E isso é muito comum nas cartas paulinas, não é? Paulo, ele contrasta a antiga maneira de viver, e ele diz que essa antiga maneira de viver, ela tem uma marca. Qual é a marca? Afastamento de Deus. Então ele fala assim, olha, a antiga maneira de viver como os gentios é viver afastado de Deus. Ele contrasta essa antiga maneira de viver com uma nova vida daqueles que aprenderam sobre Cristo. Amém? Ele faz esse contraste. E ele faz isso de forma intencional para melhorar a sua didática. Ele faz isso de forma intencional para trazer clareza sobre o que ele quer ensinar. Não é? Então, Paulo está dizendo que essa nova vida que o Evangelho propõe, irmãos, essa nova vida que o Evangelho propõe, não é uma vida superficial. Essa nova vida que o Evangelho propõe não é apenas uma mudança moral. Essa nova vida que o Evangelho propõe envolve uma transformação profunda. Uma transformação profunda de mente, da maneira de pensar, uma transformação profunda da sua identidade, e principalmente essa nova vida propõe uma mudança radical na maneira como a gente vive. Então Paulo está dizendo que não tem como você conhecer de Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. Verso 20, ele fala assim, ó. Cadê? Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21, de fato, vocês ouviram falar dele, de Cristo, e nele foram ensinados de acordo com a verdade. Irmão, Paulo está dizendo aqui que se de fato nós ouvimos falar de Jesus, e eu acredito aqui que não tem ninguém nessa reunião, nessa manhã, que já ouviu falar de Jesus. Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Não é? Se vocês ouviram falar de Jesus, se vocês foram instruídos na verdade que está em Cristo, então tem que haver uma ruptura com a velha maneira de viver. Paulo está dizendo assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês conheceram Cristo, se a verdade do Evangelho, ela está em vocês, não tem como, é incompatível viver como sempre viveu. Então, se estamos vivendo como sempre vivemos a vida toda, se permanecemos nos mesmos padrões de antes, não é apenas uma falha de comportamento, irmão. É porque assim, eu não consegui ainda modelar meu comportamento, mas eu conheço Jesus. Não é porque ainda tem algumas coisas na minha vida que não mudaram, mas eu conheço Jesus, a verdade me alcançou. Não é só uma falta de comportamento. Se você diz que conhece Cristo e a verdade está em você, e você continua vivendo como antes, é um sinal claro de que você ainda não foi plenamente tocado pelo Espírito, e que você não conhece plenamente a verdade do Evangelho. Se você vive como sempre viveu, é um sinal de que você não foi, que essa verdade não foi plenamente assimilada por você. Se você teve um encontro com Cristo e vive do mesmo jeito, você não entendeu o Evangelho. Essa é a verdade que Paulo está trazendo aqui. E o que é mais interessante é que essa nova vida, segundo o apóstolo Paulo, ela só pode ser formada pela ação do Espírito.
O versículo 23, nessa versão que nós lemos aqui, na NVI, ela traz... Obrigado, meu amigo. Na NVI, ele traz um aspecto mais claro. Na NVT, tem uma expressão que na NVI não tem, porque a NVT ela vai mais próximo ali do que o texto quer dizer. Então, esse versículo aqui, 23, na versão NVT, diz assim, ó, em vez disso, em vez de viver como os gentios viviam, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. Ele está nos ensinando aqui, irmãos, que a vida cristã, ela não é formada, preste atenção nisso, a vida cristã não é formada e não é sustentada por um esforço moral. A vida cristã não é formada e não é sustentada por disciplinas externas. Não, se eu ficar indo para o culto todo domingo, se eu ler a Bíblia todo dia, não tem a ver com o seu esforço. A vida cristã é formada pela ação do Espírito, uma transformação interior que só o Espírito pode promover. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E eu, desde já, quero animar vocês, abrindo aqui um parênteses rapidinho, a separar a data da nossa conferência de carnaval. Nós vamos falar sobre o Espírito e a igreja. Vamos trazer clareza sobre isso. Qual a perspectiva do Espírito, qual é a visão do Espírito a respeito da movimentação da igreja, como que Lucas, Atos, vê o Espírito, como que Paulo vê o Espírito, são duas perspectivas diferentes. A gente vai estar falando sobre isso, eu quero que você marque essa data na sua agenda. Então, voltando aqui. Somente uma ação do Espírito pode promover essa formação. Você está aí? Paulo está dizendo que quando o Espírito, irmãos, ele renova a sua mente, quando de fato o Espírito renova o seu coração, cara, o Espírito começa a redefinir os seus desejos. Se o Espírito está renovando sua mente e seu coração, você não pode mais desejar as mesmas coisas. Quando o Espírito começa a renovar sua mente e seu coração, ele começa a corrigir os teus afetos. Você não ama mais as mesmas coisas. É por isso que tem coisa, irmãos, quando você começa de fato a ser moldado pelo Espírito, você começa a estranhar, porque antes você amava algumas coisas, agora parece que essas coisas que antes você amava, não faz mais sentido. Já aconteceu contigo? Se não, é sinal que você não está sendo moldado pelo Espírito. Parece que antes você desejava algumas coisas e parece que agora não faz mais muito sentido. Porque antes eu amava o futebol, agora parece que o futebol não faz mais muito sentido. Ele está redefinindo os seus desejos. E como consequência dessa reprogramação, irmãos, o Espírito vai nos conduzindo a uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver que o Espírito está nos conduzindo, ela é coerente com a verdade que está em Cristo. O Espírito não vai conduzir você para viver algo que não está coerente com a verdade que encontramos em Cristo. Você consegue entender isso? Esse texto que nós lemos aqui, ele funciona como uma espécie de fundamento. Se você ler a partir do versículo 25, nós lemos até o 24, mas a partir do versículo 25, ele começa a falar sobre comportamentos. Ele fala assim, cada um de vocês devem abandonar a mentira, falar a verdade uns aos outros. Ele começa a falar sobre alguns comportamentos. Como que deve ser a nossa vida? Só que até o versículo 24, Paulo, ele estabelece um fundamento. É como se ele estivesse dizendo assim, presta atenção, a partir do verso 25, eu vou falar sobre um novo estilo de vida. A partir do verso, e assim, eu estou falando aqui, pensando que você lê Bíblia, tá? Eu acho que você lê a Bíblia. Então, eu espero que você, se você não leu ainda esse capítulo, quando você chegar em casa, você vai ter a curiosidade de ler. A partir do verso 25, está dizendo assim, gente, eu vou mostrar para vocês como que se vive um homem que foi modelado pelo Espírito.
Como que se vive alguém que não vive mais como os gentios? Ele não mente mais, ele fala a verdade, ele não é ganancioso. Ele começa a falar de vários comportamentos. Mas até o versículo 24 é como se ele estivesse estabelecendo um fundamento. Ele está dizendo assim, ó, você só vai conseguir viver o que eu estou falando a partir do verso 25, se você conseguir estabelecer o fundamento que eu ensinei até o verso 24. Você me compreende aqui? Então, se você ler os 3 primeiros capítulos de Efésios, você vai ver Paulo falando sobre a nova identidade da igreja em Cristo, que em Cristo a igreja assumiu uma nova identidade. Paulo fala, até o versículo 16 do capítulo 4, ele fala sobre um chamado. Um chamado para quê? Para viver de forma digna dessa nova identidade. Se temos uma nova identidade, temos uma nova vida. Então, até aqui, ele vem falando sobre esses assuntos. Agora, nesse texto que nós lemos, do capítulo 17, meu Deus do céu, do versículo 17, há tanta coisa para falar, do versículo 17 até o versículo 24, Paulo, ele retoma aqui uma exortação prática. Então, ele vai muito fundo. E aí ele estabelece esse contraste fundamental. Esse contraste que sustenta a vida cristã. A antiga maneira de viver versus a nova vida em Cristo. Isso precisa ficar muito claro para nós, irmão. Quando você olha para a sua vida, você precisa ver essa linha divisória. Não, até aqui eu vivia como gentil. Eu vivia como quem não conhece Cristo. Eu vivia como quem não foi alcançado pela verdade. A partir daqui, o Espírito começou a trabalhar na minha vida e modelar a minha forma de viver. Irmão, se você não consegue estabelecer essa linha divisória, tem alguma coisa errada. Não, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Não, tem hora que eu desejo as mesmas coisas, eu quero ganhar vantagem sobre os outros, eu quero enrolar os outros, eu minto, eu falo. Não, mas tem hora que eu levanto a mão, eu sou crente. Não, se está tudo misturado, tem alguma coisa errada. Tem que haver essa linha divisória. Por isso que Paulo, frequentemente, ele organiza os seus ensinamentos. Se você se aprofundar nos estudos de Paulo, nas suas cartas, você vai ver que Paulo, ele organiza os seus ensinamentos sempre usando esse contraste. Paulo sempre usa a expressão antes e depois, antes e depois, antes e depois. Né? Se você ler Romanos capítulo 6, você vai ver essa expressão, porque ele está fazendo esse contraste, a antiga vida com a nova vida. Se você ler Colossenses 3, ele vai estar usando essa expressão, fazendo esse contraste, antiga vida, nova vida. Gálatas capítulo 2, ele faz esse contraste. Por quê? Porque na perspectiva paulina, tem que haver uma separação clara entre a antiga vida e a nova vida. Você está aqui? Quando você olha para a sua vida, você consegue separar, irmão? Você consegue saber onde foi que Jesus entrou na tua história? Você consegue perceber o que mudou de lá para cá? É como eu sempre falo aqui. Qual é a diferença de você para aquele cara do seu trabalho, que você disse ser endemoniado? Talvez a diferença é que domingo de manhã, você vem para a igreja e ele vai para a praia, mas a vida é a mesma. O que mudou de antes, irmãos? O que você desejava antes de Cristo, o que você deseja agora? Muitos de nós só mudou a fonte onde nós buscamos realizar os mesmos sonhos. A gente tem hoje os mesmos sonhos que a gente sempre teve. O sonho de ficar rico, de ficar milionário. Nós só agora estamos buscando isso em Jesus. Só mudou a fonte. Os desejos não mudaram. Só mudou o meio para alcançar o fim. O fim é o mesmo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que nós mentimos hoje da mesma forma que mentimos antes, só que agora a gente espiritualizou a mentira. Não, é um engano, não é mentira, o nome disso é mentira. Nós queremos ganhar vantagem sobre as pessoas como a gente sempre quis, mas agora é em nome de uma espiritualidade. Irmão, a gente está disfarçando os nossos pecados, não houve mudança nenhuma, estamos vivendo como gentios. Você consegue entender isso? Amém, gente? Então ele sempre usa esse antes e depois. Nesse texto aqui, o antes é a maneira de viver dos gentios, versículo 17 a 19. O depois, nesse texto, é a vida daqueles que aprenderam a Cristo. Então ele está dizendo que quem vive como gentios
vive de maneira anterior ao encontro com Cristo. E a partir do momento que você de fato tem um encontro com Cristo, então você não pode mais viver como vivia antes. E esse contraste que Paulo usa, ele não se refere só a comportamentos externos, irmãos. Paulo está falando aqui de uma mudança completa de direção de vida. Irmão, não é só você mudar a tua rotina semanal. Poxa, o que mudou? Não é porque antes, uma hora dessa, eu estava na praia. Deixa eu ver. Vai dar 10h30, estava na praia. Agora eu estou na igreja. Não é porque antes, durante a semana, eu nem orava, agora eu oro. Não é porque antes, durante a semana... Não. Paulo está falando de uma mudança completa de direção de vida. Não é mudar comportamento, é mudar a mente. É mudar a forma de pensar, é mudar o coração, é mudar o que você ama. É muito mais profundo que mudar comportamento. Qual que é o problema de muitos dos nossos modelos de discipulado? É que nós focamos na mudança de comportamento ao invés de focar na transformação da natureza. E o pecado, ele não afetou só o nosso comportamento. O homem não passou a fazer coisas erradas depois que pecou. O pecado afetou a sua natureza. Você se tornou mal depois que você pecou. Se deixar para eu resolver, vai dar B.O., meu irmão. Vai dar ruim. Porque a minha natureza é corrompida. Se você pegar um meninozinho que acabou de aprender a andar, que tem um pouquinho de consciência, ele faz uma caca, tu olha para ele e faz assim, ó, não fui eu não, tu acabou de ver ele fazer, mas a natureza pecaminosa, irmão, o pecado não deformou o comportamento, ele afetou a natureza. Então, se o pecado afetou a natureza, por que o discipulado quer mudar seu comportamento? Por que o discipulado não vai mais fundo? Por que o discipulado não foca em transformar a natureza, em mudar a forma de pensar? Então, a ordem de Paulo aqui, o clamor de Paulo, a insistência de Paulo é clara: não vivam mais como gentios. Eu gosto da versão que fala assim, ó, não andem mais como gentios. Tem alguma versão que fala isso aí? Não é possível não, porque dentro dessa igreja não tem nenhuma. Você nem abriu a Bíblia, né? Estão lendo no telão. Eu gosto dessa versão. Quando ele fala assim, ó, não andem mais como os gentios. A sua fala, né, irmão Luciano? Ótimo. Eu gosto dessa versão porque essa palavra andar, nesse texto, essa palavra andar, que Paulo usa aqui, ele não está falando de uma ação simplesmente. Ele não está falando de um movimento do corpo. Ele está usando uma metáfora para se referir ao modo de vida diário. Você consegue entender isso? Paulo está falando do caminho que alguém escolhe seguir todos os dias, continuamente. Então, quando ele emprega essa imagem para trazer clareza sobre o ensinamento, Paulo não está falando sobre um deslocamento físico. Não andem como os gentios, não é um deslocamento físico, é um padrão de vida. É um estilo de vida. Ele está falando de escolhas, ele está falando de valores, ele está falando de práticas diárias que moldam a sua existência. É disso que ele está falando aqui. Então, quando Paulo exorta esses crentes a não andarem mais, a não viverem mais como gentios, ele está chamando a sua atenção para uma ruptura concreta, com um estilo de vida que é marcado pela maneira de pensar e agir distante de Deus. Paulo está nos chamando, irmãos, para uma separação de um estilo de vida que pensa e sente como se Deus estivesse longe. Eu estou me fazendo entender ou está confuso? Isso é ser alcançado pelo Evangelho. Paulo está dizendo assim, cara, do jeito que vocês estavam vivendo, vocês pensavam e desejavam coisas como se Deus estivesse distante de vocês. Saiam desse lugar. Comecem a aderir um novo viver, um novo estilo de vida que forma o coração, que pega o coração de vocês e manda para outra direção. Saiam do modo de viver que empurra o coração de vocês para outra direção que não a direção de Cristo. Saiam do modo de viver que empurra a mente de vocês para um outro caminho que não o que leva a Cristo.
Assumam de forma consciente, de forma perseverante, uma nova forma de viver que vocês aprendem com Cristo. Isso aqui, irmãos, é deixar de viver como os gentios. Agora, o que me deixa impactado nesse texto é que Paulo, quando ele descreve esse modo de viver dos gentios, ele fala de um processo de decadência espiritual. Preste atenção. Ninguém que está aqui nessa reunião, que um dia desviou da rota, que um dia esfriou, que um dia... Não tem ninguém aqui que passou por isso e que agora vai perceber que não passou por esse processo. Se você passou por um processo de esfriamento, desviou da rota por algum motivo, você vai se identificar com esse processo. Paulo aqui, ele expõe um processo de decadência espiritual. Esse texto que você acabou de ler, irmão, deixa muito claro esse processo. Então, o modo de viver dos gentios é fundamentado por esse processo. Paulo aqui, ele expõe um caminho de decadência que todo aquele que decide voltar a viver como os gentios, irmão, inevitavelmente passa a percorrer. Todo mundo que um dia conheceu a verdade, um dia se aproximou de Cristo e decidiu viver como os gentios, passou por esse processo. Porque o pecado, ele não surge de forma súbita. O pecado não surge de forma acidental. Eu sou crente, caí, pequei, pronto, agora eu estou distante de Deus. Não é assim. Não acontece assim. Ninguém se perde da noite para o dia. Ninguém se perde da noite para o dia. A queda é sempre o resultado de escolhas toleradas. A queda é sempre o resultado de verdades que você começou a ignorar. E aí, meu amigo, ignorar verdades é abrir mão de andar na verdade. Quando você abre mão de andar na verdade, você começa a fazer concessões repetidas, você começa a aceitar algumas coisas, até que aquilo que antes te chocava como pecado, passa a parecer normal. Não, normal, está tranquilo. Não tem nada a ver. Antes era horrível, agora está normal. Por quê? Porque você foi se submetendo a esse processo. Você estava próximo de Cristo, vivendo como quem aprendeu de Cristo. Aí você começou a passar por esse processo. E aqui, quando você vivia aprendendo de Cristo, tinha coisas que eram horrível, mas agora, ok, é besteira, é normal, é isso mesmo. Então, o pecado, ele é o resultado de um processo progressivo de afastamento. Você está aqui, irmão? Vou repetir para você. O pecado é o resultado de um processo progressivo de afastamento. E nesse processo, irmãos, pequenas concessões começam a modelar um novo estilo de vida distante de Deus. Ontem eu estava lendo para a Maria Luísa isso aqui à noite, não, que eu estava escrevendo. Isso aqui para mim é impactante. Eu não sei como é que você ouve isso, para mim isso aqui é impactante. Pastor, você está falando isso para mim? É para você mesmo que está aqui nessa manhã. É para você que eu estou falando isso, exatamente para você. Eu não estou falando para quem está em casa, na internet, quem está assistindo aí está pegando tabela, eu estou falando para você aqui. Isso aqui para mim é impactante. Porque eu percebo que o pecado é um resultado de um processo progressivo de afastamento de Deus. E quando você entra nesse caminho de afastamento de Deus, pequenas concessões vão começar a modelar o seu novo modo de viver. Então observa esse processo aqui apresentado por Paulo. Ele começa o verso 17 dizendo assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios. Aí ele fala do primeiro passo desse processo. Qual é o primeiro passo? Futilidade da mente. Esse processo de decadência que te afasta de Deus, ele começa, presta atenção aqui em mim, não deixa a distração pegar você aqui não. Esse processo que te afasta de Deus, ele começa com a futilidade da mente. Paulo, irmãos, ele inicia pelo que eu chamo de raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Uma forma de pensar vazia do propósito de Deus.
você não consegue pensar a vida a partir do propósito. Então a tua mente é vaga. É vaga. Você começa a pensar em coisas que não têm utilidade, não têm importância para o plano. Você começa a ocupar a tua mente com aquilo que não vai desenvolver você para cooperar com o plano. Então a tua mente, ela passa a operar desconectada da verdade de Deus. Você começa a pensar em coisas terrenas. E aí ela começa a ser ocupada com aquilo que não te conduz à vida. Ela começa a ser ocupada por aquilo que não traz sentido para a sua existência. Você começa a ter a mente vaga. Aí vem o próximo passo. Depois você acompanha o texto aí, mas para a gente ganhar tempo, eu não vou ler parte por parte. Mas o próximo passo, que Paulo diz, é o entendimento obscurecido. Quando a nossa mente, ela se entrega à futilidade, irmão, a capacidade de discernir a verdade, ela é afetada. A nossa mente fica obscurecida. Você está entendendo isso? Se eu fosse você, eu anotaria esses passos. Quando a tua mente, ela se entrega para a futilidade, você perde a capacidade de discernir a verdade. Então, aquilo que antes era verdade absoluta para você, agora você começa a negociar. Por quê? Porque você está com o entendimento obscurecido. O entendimento, ele se torna obscurecido não por falta de informação, mas pela ausência da luz de Deus, que dá clareza, que dá direção. Então, sem a luz do Evangelho na sua mente, você perde a capacidade de discernir o que é verdade. Então, um pecado que antes era terrível, agora está normal, é tranquilo. Eu posso até ainda não ter desfrutado dele, mas eu começo a conceber a ideia de ceder. Eu perdi a clareza, a minha mente está obscurecida. E aí, depois de uma mente pensando em coisas fúteis, uma mente obscurecida, o próximo passo que Paulo apresenta aqui é o afastamento da vida de Deus. Primeira coisa que você faz, irmãos, quando o seu entendimento é obscurecido, a primeira coisa que você faz é uma separação relacional. Eu não conheço ninguém, conhecer ninguém é muito forte, mas eu não lembro aqui agora de alguém, e eu consigo identificar muita gente que passou por esse processo e que está no meio desse processo, mas eu não consigo identificar ninguém que quando discerniu, cara, eu não estou conseguindo ter clareza da verdade, ele correu para a igreja, ele procurou a comunhão, ele procurou a vida de Deus. Eu não conheço ninguém, todo mundo se distancia. O pastor começa a ser uma ameaça, você chama todo mundo para estar perto, aquilo que eu falei aqui nessa semana, aqueles que podem trazer clareza sobre a verdade, você se distancia. E você começa a se aproximar de pessoas que estão no mesmo processo. Você começa a se afastar da vida de Deus. Porque eu não estou falando aqui, irmãos, apenas de um discernimento moral. Eu não estou falando aqui de você entender o que é certo e o que é errado. Eu estou falando aqui de você estar desconectado da vida que procede de Deus, que é a fonte de toda comunhão, que é a fonte de todo sentido, de todo sentimento, que é a fonte de toda transformação. Então, mente fútil, pensamento obscurecido, afastamento da vida de Deus. E aí vem o próximo passo: ignorância espiritual e endurecimento do coração. Lê o texto aí que você vai encontrar. Depois que você está afastado de Deus, irmãos, esse afastamento, ele gera uma ignorância, e que não é uma ignorância intelectual, é uma ignorância espiritual. Você não consegue mais discernir as coisas do Espírito, você não começa mais a discernir as coisas pelo Espírito. E tem gente, irmãos, que é inteligente intelectualmente, porém ignorante espiritualmente. Eu não estou falando de uma inteligência intelectual. Não. Depois do afastamento de Deus, o próximo passo é um coração endurecido.
E um coração endurecido, ele se torna resistente à voz de Deus. Não adianta falar. Rapaz, você está no caminho errado. Meu amigo, é o seguinte, eu estou te falando isso aqui, mas eu queria que você não interferisse nessa questão. Porque o coração endurecido, ele resiste à voz de Deus. O coração endurecido, ele é incapaz de responder com sensibilidade. Um coração endurecido, eu vou mais fundo, é incapaz de responder com arrependimento. Quantos conseguem entender isso? E aí o próximo passo, depois que você entra nesse nível de ignorância espiritual, o próximo passo, depois que você entra nesse nível de coração endurecido, é você perder a sensibilidade moral. Irmão, aqui já era. Aqui já foi. Porque com um coração endurecido, você, cara, tem hora que eu fico impressionado com o que o Espírito está soprando nessa casa. Quando você entra no nível do coração endurecido, você perde a capacidade de sentir o peso pelo pecado. O pecado que antes pesava, agora se tornou natural, normal para você. Está tranquilo. Aquilo que antes causava em você desconforto, passa a ser tolerado. Você começa a normalizar. E em muitos casos, você começa a justificar. Você encontra justificativa para o teu pecado. Você perdeu a sensibilidade moral. Não, mas é porque tu não está no meu lugar. É porque se tu vier para a minha perspectiva, você vai entender. Não, pecado é pecado, não tem justificativo. E aí, meu amigo, chega no fundo do poço. Segundo o apóstolo Paulo. O fundo do poço. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles fazem o quê? Eles se entregam à devassidão, cometendo com avidez, não é? Irmão, é aquilo que eu sempre falo aqui. Eles não começam a pecar, não, eles caem para dentro da bagaceira. Eles cometem com avidez toda espécie de impureza. Nesse nível, o cara já se entregou à prática do pecado. O processo, ele termina nessa rendição completa a um estilo de vida desordenado, que começou com a futilidade da mente. O primeiro passo ninguém sabe, você pode estar sentado num culto desse, com a mente pensando no Papai Noel. Você pode estar sentado aqui agora, com a mente pensando em coisas fúteis, pensando no boleto de amanhã, pensando no almoço depois daqui. Você pode estar aqui agora, pensando em outras coisas, inclusive mexendo no celular, e está ok. Mas tome cuidado, pode ser um primeiro passo. Um primeiro passo para viver como gentil. Para se distanciar da verdade de Deus. O último estágio, o cara se entregou à prática da impureza. Aí o pecado aqui, nesse estágio, irmãos, nesse estágio o pecado, ele deixa de ser um conflito. O cara caiu, ele chega em casa mal. Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Cara, por que eu traí minha esposa? Meu Jesus do céu, não era para ter traído, aquela mulher lá do trabalho, aquela mulher lá não sei de onde. Por que eu traí meu marido? Por que eu menti? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É um peso. Só que aqui, quando ele se entregou para a prática, esse pecado já não é mais um conflito. Ele se torna uma prática contínua. Se torna um estilo de vida marcado pela impureza, marcado pela ganância. Essa aqui é a expressão final de uma vida desconectada de Deus. Pastor, fulano de tal, você viu que caiu. Cara, a gente vem acompanhando todo o processo. Quando a mente estava fútil, a gente dizia, cara, pensa nas coisas do alto. Irmão, eu ensino isso para o meu filho. A batalha é na tua mente. Pega a mente de Cristo, pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas daquele que está assentado lá no trono. Começa a ocupar a tua mente com as Escrituras. Irmão, ouve a Bíblia. Irmão, eu escuto a Bíblia, eu escrevo. Eu estou agora escrevendo a Bíblia, aprendi com o pastor Rafael. Transcrevendo a Bíblia. Estou transcrevendo Efésios. Capítulo 1, eu sento e vou transcrever, escrever. Já escutei Bíblia, toda hora eu escuto, eu leio, eu não tenho mais o que fazer, eu vou transcrever. Daqui a pouco eu rasgo a página e como. Mas eu quero ser preenchido pelas Escrituras. Eu vou ficar pensando besteira. Eu vou começar a tornar minha mente fútil, irmão.
até chegar ao ponto de se entregar à prática da impureza. Irmão, mulheres que antes viviam santidade, agora se entregam para a prática da impureza. Homens que se protegiam, se guardavam, que agora se entregam para a prática da impureza. Não foi da noite para o dia. Essas pessoas não estavam no culto sendo marcadas, formadas pelo Espírito no domingo e amanheceu na segunda tentando entregar seu corpo para qualquer um. Começou com pequenos passos. E um demônio que está no mercado agora chamado nada a ver. Esse demônio é novo no mercado, no mercado dos espíritos, né? Não, nada a ver, nada a ver. Tá bom. De nada a ver e nada a ver, você está caminhando para o precipício. Então Paulo, irmãos, ele não está aqui apenas listando pecados isolados, não. Paulo está descrevendo um processo para uma condição espiritual desordenada. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu falo isso com vocês com peso. Eu estou trazendo luz nessa manhã. Cara, eu tô entregando para você de mão beijada. Irmão, o que eu estou entregando para você aqui, eu falo como Paulo, eu recebi do próprio Cristo. Eu estou entregando para você que um processo de decadência que talvez você está inserido nele agora. E você pode se identificar dentro desse processo, cara. Ele não está falando aqui de uma lista de pecados. Deixa eu dizer para vocês, gentios viviam assim, ó, mente fútil, mente obscurecida, afastamento de Deus. Não, ele está falando de um processo de decadência que leva você para uma condição espiritual desordenada, na qual pensamentos, afetos, práticas estão desconectados de Deus. É isso que ele está fazendo aqui agora. Tá, pastor, mas eu identifiquei, eu estou nesse processo. O que eu faço? Verso 20 ele fala assim, ó, aí vem um contraste. Aquilo que eu comecei falando com vocês aqui, o princípio do contraste, não é? Ele não fala assim, ó, isso aqui está errado. Não. Ele bota o que segundo ele está errado e contrasta com aquilo que segundo ele é correto. E ele fala assim, gente, ó, está aqui, ó. Analisem aí. Vê o que vocês decidem. Esse é o princípio do contraste, não é? Versículo 20. Depois de falar desse processo de decadência, ele fala assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam a Cristo, ou de Cristo. Aqui é o ponto, irmão, esse versículo aqui, ele é o ponto central da mudança desse texto. Porque ele vem falando de uma decadência. Aqui ele fala assim, porém, presta atenção, é a mudança, é a virada de chave. Paulo, ele afirma aqui, que a chave não é apenas aprender sobre Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a chave não é apenas aprender sobre Cristo. E aqui pode ser o ponto do erro que a gente está cometendo. Você pode me perguntar assim, pastor, cara, beleza, depois você falou aí, eu identifiquei. Rapaz, eu passei por esse processo mesmo. Começou com pensando besteira e terminou com me entregando para o pecado. Mas, cara, eu estou aqui todo dia. Eu estou aqui ouvindo, eu estou aqui, vocês batem uma lata, eu estou junto. Por que não muda? Paulo está dizendo aqui que a chave não é aprender sobre Cristo, não é receber uma informação religiosa. Perceba o termo, aprender de Cristo. Aprender a Cristo. O que isso significa? O que Paulo está dizendo, irmãos? Primeiro, Paulo está dizendo que o cristianismo não é uma teoria. Cristianismo
irmãos, revela uma relação viva com Jesus. Então, Paulo não diz que os efésios aprenderam sobre Cristo, mas aprenderam de Cristo. Você precisa entender que o cristianismo não é aprender sobre um assunto. A chave do cristianismo é conhecer uma pessoa. Então, vamos lá. Essa linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem relacional. E essa linguagem relacional, ela indica que o cristianismo, ele não pode ser reduzido a um conjunto de ideias. Você consegue entender isso? O cristianismo não pode ser reduzido apenas a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de informações religiosas. Irmãos, o cristianismo trata-se de um encontro vivo com a pessoa de Jesus, no qual conhecer a verdade significa conhecer alguém, e não apenas compreender um assunto. Eu posso saber tudo sobre Jesus e não conhecê-lo. Paulo está dizendo também aqui que aprender Cristo significa ser formado por Ele na vida prática. Aprender a Cristo envolve um processo contínuo de formação. Irmãos, não é apenas ouvir ensinamentos. Não é apenas ouvir ensinamentos. Cara, vamos lá, só esse ano. Esquece ano passado, hoje é quanto? 11. Desses 11 dias, mas nós estamos aqui há 8, 9, sei lá quantas, 11 reuniões, 12, sei lá quantas. O tanto você já ouviu aqui esses dias. Então não é só ouvir ensinamentos, é permitir que esses ensinamentos venham moldar a tua forma de pensar. É permitir que esses ensinamentos venham moldar os teus afetos, é permitir que esses ensinamentos venham modelar as tuas escolhas, e principalmente os teus comportamentos. Não é apenas ouvir uma mensagem, é permitir que essa mensagem se torne viva na sua vida cotidiana. Não, pastor, eu estou aqui direto, irmão, você está aprendendo de Cristo, você sabe tudo sobre Ele, teu caderno de anotação está cheio de informação. Mas você não permite que essa verdade, que esse ensinamento se torne verdade. Então, Cristo não é um objeto de ensino. Irmão, Cristo é o padrão segundo a qual a nossa vida tem que ser ajustada. Amém? E sabe onde acontece essa aprendizagem? É no cotidiano. É na vida cotidiana. À medida que a vida é conformada à sua maneira de viver. Você consegue compreender isso? Então, no cristianismo, formação, não é? Como Paulo fala em Gálatas, até que Cristo seja formado em vocês, esse processo de formação não é resultado do acúmulo de informações. Irmão, no cristianismo, a formação não é um confinamento dentro de uma sala de aula. Não. Você pode passar 4 anos fazendo uma faculdade aprendendo sobre Cristo e não conhecê-lo. Ah, pastor, eu não tenho que aprender sobre Cristo na faculdade? Eu te aconselho a fazer teologia, para parar de falar besteira por aí. Faça teologia, mas entenda que a formação é na vida cotidiana. Porque se Jesus, irmãos, se a formação fosse limitada a você vir para um culto como esse e ouvir uma mensagem, irmão, Jesus teria começado seu discipulado com um quadro e umas cadeiras. Gente, vem cá, eu quero chamar vocês, para quem não para aprender de mim, senta aí, aqui ó, o quadro aqui, ó, Jesus, eu, Cristo, o Pai, e ele ia dar uma aula, mas ele não começou com a cadeira, ele levou os discípulos para o caminho, me sigam. Para quê? Não, só me sigam. Sabe por quê? Porque a intenção dele, nesse processo de formação, nunca foi produzir especialistas em assuntos religiosos.
A intenção de Jesus é formar pessoas moldadas pelo seu estilo de vida. Então ele não foi para uma sala de aula ensinar uma teoria, ele falou assim, ó, me sigam, vocês vão ver como é que eu vivo. É assim que forma, é no dia a dia. Pastor, eu quero ser discipulado por você mesmo, então vamos ali numa viagem. Vamos ali, vamos almoçar junto, vamos tomar um café. Vamos viver a vida. Vamos viver a vida. Deixa eu te falar uma coisa. Pega isso aí. Onde o cristianismo se torna apenas um conteúdo, Cristo, ele deixa de ser seguido para ser apenas estudado. Você está entendendo isso? Vou repetir para você. Onde o cristianismo se torna apenas um conteúdo, Cristo deixa de ser seguido e passa a ser apenas estudado. Nós queremos aprender de Cristo. Nós não queremos aprender de Cristo. Nós queremos aprender a respeito de Cristo. Então, o discipulado cristão, irmãos, ele tem o Cristo, e ele consegue ter o Cristo, ele consegue observar 3 facetas do Cristo. Numa vida de formação do Cristo em nós, o próprio Cristo, ele é o conteúdo, ele é o mestre e ele é o modelo. Vou te explicar melhor isso. Cristo é o conteúdo do discipulado, é o conteúdo que se ensina. Esse processo formativo, ou discipulado cristão, não tem como centro as técnicas, os métodos, os sistemas religiosos, não. O processo formativo tem como centro a própria vida, a própria pessoa do Cristo. É olhar para como ele se comportava, como ele vivia. E assim nós vamos sendo modelados. Então, ensinar nesse processo de formação não é apenas transmitir princípios morais, informações bíblicas isoladas. Não, irmãos. Formar Cristo em você é apresentar quem Cristo é, o que Ele fez, o que significa viver unido a Ele. Cara, como Cristo se comportaria nessa situação? Cara, eu estou sob pressão, eu estou sendo caluniado. Como Cristo se comportaria aqui? Você está entendendo isso? Amém? Então, quando Cristo deixa de ser o conteúdo da formação, o discipulado, ele se transforma apenas em uma formação ética. Não pode isso, não pode aquilo. Tá, mas eu vou imitar quem? Não, só diz o que eu estou dizendo para você não fazer. Só faz o que eu estou dizendo para você não fazer. Você não tem um modelo de imitação. É só seguir o que eu estou dizendo. Deixa de ser uma formação, começa a ser apenas uma formação ética, um treinamento religioso, mas não uma vida cristã. Então, no processo formativo, Cristo é o conteúdo. No processo formativo, Cristo é o mestre que conduz ao aprendizado. Irmão, Cristo não é apenas o assunto do ensino, mas o mestre vivo que ensina. O mestre vivo que forma os seus discípulos. E ele faz isso por meio da sua palavra. Ele faz isso principalmente por meio da ação do seu Espírito. E como que é isso? É numa sala de aula? Não, é na caminhada diária com os seus discípulos. É caminhando. É sendo a referência. Então, essa formação cristã, ela acontece na medida que você vai ouvindo os ensinamentos. Aí você vai obedecendo os ensinamentos, porque é um processo. Você ouve os ensinamentos. Aí o que você faz? Você obedece, ou não. Se você não obedece, esses ensinamentos não vão surtir efeito na sua vida. Mas se você obedece, aí você vai para o próximo nível. Esses ensinamentos vão começar a modelar a sua vida debaixo da direção do Espírito. Você consegue entender isso, irmãos? Então, discipular não é controlar pessoas. Discipular é conduzir as pessoas a uma dependência crescente do verdadeiro mestre.
Então, Cristo é o conteúdo, Cristo é o mestre e Cristo é o modelo que define o caminho. Irmão, qual é o padrão final da vida cristã? O padrão final da vida cristã é Cristo. É Cristo. Qual o objetivo dessa casa? Ah, essa é a maior igreja da cidade. Não. Ah, não, essa é a melhor igreja da cidade. Piorou. Não, essa é a igreja mais rica da cidade. Ih, está longe. Qual é o objetivo final da sua vida cristã? Ah, é comprar mais uma casa. Eu estou usando Jesus para isso. Estou dando meu dízimo para poder ser abençoado. Ah, é mudar de vida, é ter uma vida melhor. Irmão, o objetivo final da vida cristã é ser como Cristo. Esse é o objetivo final. Porque o seu modelo de viver, cara, é só olhar para as Escrituras, aprenda com ele. O seu modelo de viver, o seu modelo de amar, o seu modelo de servir, o seu modelo de sofrer, o seu modelo de obedecer ao Pai, tudo isso define o caminho que eu e você somos chamados a seguir, irmãos. Eu sei que ouvir essas coisas chatas, eu sei que você queria estar ouvindo outras coisas que te deixassem um pouco mais animado, mas isso é princípio da formação cristã. Então, a formação cristã não aponta para os líderes, não aponta para as estruturas, não aponta para as tradições como referência última, aponta para a vida de Cristo. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É você? Não, ali ó, é ele, ó. O Cordeiro de Deus é ele. Seguir a Cristo, irmãos, é permitir que sua forma de vida se torne um modelo da nossa forma de vida. Isso é seguir a Cristo. É muito complicado. A gente está o tempo todo olhando um para o outro. Não vivam como eu vivo. Não vivam. Se você não me conhece, se você passar 3 dias lá em casa, talvez você até desvia. Eu não sou o padrão. Eu não sou o modelo. Me esforço para caramba, mas não sou. O modelo é Cristo. Como pode esse cara, líder de uma igreja, olha como ele faz isso, olha como eu não sou o padrão. Estou lutando para chegar no nível de assim, gente, eu estou imitando Cristo, me imita também, estou lutando faz tempo, ainda não consegui não. O modelo é Cristo, o padrão é Cristo. Então, a formação cristã, o discipulado cristão, ele é cristocêntrico do começo até o final. Não pode ter espaço para outra coisa. Cristo é o conteúdo que forma a nossa mente. Cristo é o mestre que guia a nossa jornada. E Cristo é o modelo que molda a nossa vida. É Cristo do começo ao fim. Irmão, onde essa centralidade ela é perdida, a formação, o discipulado, ele perde a característica. E aí Cristo deixa de ser seguido. Deixa de ser imitado. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, toda formação que não conduz a uma conformidade crescente com Cristo, ele perde o seu centro. Perde o seu centro. Aprender a Cristo, segundo Paulo, é caminhar debaixo da sua instrução, é aprender com a sua vida, é ser moldado à sua imagem. Cara, eu sou um empresário, eu tenho que fechar um negócio. Como Cristo fecharia esse negócio? Cristo venderia esse produto aqui estragado? Cristo fecharia esse negócio tentando ganhar vantagem sobre os outros? Cara, eu sou um enfermeiro. Como que Cristo manipula esse medicamento para aplicar no paciente? Eu sou um médico. Como que o Cristo atenderia esse cara? Eu sou um advogado. Como Cristo defenderia essa causa? Você consegue compreender isso, irmãos? Por isso Paulo ele usa essa expressão, depois, como aqueles que compreenderam a Cristo.
Vocês passaram por todo esse processo, começou com a futilidade da mente, terminou com a entrega à devassidão, mas vocês aprenderam a Cristo, vocês conheceram Cristo, e não foi de forma intelectual, foi de forma transformadora. E o que caracteriza esse depois, para a gente terminar? Paulo, ele descreve essa nova vida em Cristo, falando em 3 passos que são complementares. Olha só o verso 22. O que a gente tem que fazer com a antiga maneira de viver? O que caracteriza essa nova vida? Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Então ele descreve essa nova vida em 3 passos que são complementares. Primeiro, ele manda despojar do velho homem. Abandonem o velho estilo de vida, que é marcado por desejos enganosos, que é marcado por corrupção. Cara, é na vida prática. Eu faria isso que eu estou fazendo agora, se Cristo tivesse me formado de verdade? Eu trataria esse paciente dessa forma, se Cristo tivesse me formado de verdade? Eu atenderia esse cliente dessa forma, com tanta displicência, tentando ganhar vantagem, se Cristo tivesse me moldado de verdade? Bom, às vezes a gente é o novo homem no culto de domingo, e quando sai para trabalhar na segunda, a gente se reveste do velho homem de novo. É o novo homem adorando a Deus no domingo, e o velho homem atendendo o cliente na segunda. Porque no domingo eu digo amar a Deus, levanta a mão e tal, na segunda eu estou querendo. Então, o primeiro passo, despojem-se do velho homem. Segundo passo, verso 23, ser renovado no espírito e na mente. Isso fala de uma transformação interior contínua. Uma transformação interior contínua, que transforma a sua maneira de pensar. Cara, se não mudar a maneira de pensar, se não mudar a maneira de discernir, se não mudar a maneira de desejar, queridão, você vai continuar vivendo do mesmo jeito, mesmo não perdendo um culto na igreja. Mesmo não perdendo um culto na igreja. Então, revestir do novo homem, aliás, despojar-se do velho homem, renovar no espírito e na mente, e só depois, revestir do novo homem. Não tem como, irmãos, colocar um emendo de roupa nova numa roupa velha. Não tem como vestir uma roupa nova sem se despir da roupa velha. Então você não tem como se revestir do novo homem se você ainda não se despojou do velho homem. Não tem como. Revestir do novo homem, irmãos, é assumir uma nova identidade. Identidade essa que é criada segundo Deus. E essa nova identidade, ela é expressa de 2 formas. Olha o verso 23, 24. Ela é expressa como? Justiça e santidade. Justiça e santidade. A forma como você vive e na forma como você manifesta o que você aprendeu. Ela é expressa em justiça e santidade, debaixo de um compromisso com a verdade. Esses 3 passos, irmãos, eles mostram que a vida cristã não nasce de regras externas, de uma cerca que te proíbe de se movimentar. A vida cristã é formada pela ação do Espírito, que cria uma nova vida, a partir do que você aprendeu de Cristo. Amém? Eu queria que você ficasse com esse ensinamento. Talvez você precisa pegar depois na internet e assistir de novo. Mas eu queria muito que você saísse daqui hoje assim, consciente, sem muito movimento. Amém? Que Deus abençoe você, a gente se encontra aqui semana que vem.